Eu não aguento mais esse trabalho. Você já se pegou nessa situação de estar cansado do que faz, cansado da profissão? Então, esse vídeo é para você. Hoje é quinta-feira, vamos falar sobre o pilar da vida profissional e, como sempre, eu trago aqui uma apresentação, uns slides para ficar mais interativo, aonde vamos falar sobre a estagnação na carreira profissional e como eu posso fazer algumas coisas para começar a sair deste cenário. Dito isso, vou fazer aqui com vocês essa breve apresentaçãozinha aqui nos 7 pilares da vida. Sempre quando tem aqui essas faixas aqui, no caso tá preto aqui, é uma indicação da vida profissional, é a cor do pilar de hoje. Vamos lá? Quebrando a inércia. Em primeiro lugar, o que é inércia? É um estado onde a gente está com uma inatividade. Talvez a pessoa esteja ainda em movimento, sim, só que só por conta da inércia. Está no ponto morto, né? Assim poderia se dizer. Como diagnosticar a estagnação e retomar o controle da sua trajetória profissional. Este é o nosso objetivo. Em primeiro lugar, identificar essa estagnação. Em segundo lugar, a gente também retomar o controle da nossa vida na trajetória profissional. Eu me lembro muito bem em 2013 que eu estava trabalhando numa empresa e eu vi que o teto profissional, no caso de crescimento, era muito baixo. Então, ali eu comecei a desanimar, eu estava estudando, fazendo um curso técnico no Senai, e eu entrei num desânimo tão grande, porque, além de tudo, tinham me prometido uma espécie de plano de carreira e não cumpriram. Então, eu lembro que o dono da empresa veio conversar comigo e falando que para me dar um aumento de R$ 150, ele ia preparar, ele ainda estava vendo que ele gostava do meu trabalho, e eu falei bem assim para ele: se o senhor me der o aumento hoje, dobrar o meu salário hoje, ainda assim eu quero ir embora, me mande embora. Então é muito ruim quando você está desanimado tanto com a sua carreira profissional, tanto também quanto a empresa que você trabalha. Então, a gente vai diagnosticar isso. Eu sei o quanto isso pode trazer de dano na nossa vida, o desânimo. A gente acaba sendo afetado outras áreas, sempre isso, né? Nós temos uma inter-relação entre os pilares. Então, quando a gente está vivendo essa estagnação, está vendo que não tem mais como crescer, não tem oportunidades, você precisa identificar isso e saber sair dessa questão e deste cenário. Vamos lá. A anatomia da estagnação. Em primeiro lugar, a gente vai observar, para identificar a estagnação, essas questões aqui, a rotina repetitiva, a ausência de novidade no dia a dia. Quando você se deparar na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho, que você tem essa rotina repetitiva e de fato você não tem uma novidade no dia a dia, isso pode estar te levando a chegar na estagnação. A falta de crescimento, sem promoções, sem novos aprendizados. Isso aqui é terrível para a nossa carreira profissional. A falta de promoção, a falta de aprendizado, né? Você sente que não está evoluindo. Terrível. E a terceira questão aqui é a perda ou perca de propósito, falta de motivação e também progresso. Meu Deus do céu, isso aqui é terrível. Quando você olha para a sua carreira, para o momento da sua profissão, e você de fato vê que você não tem motivação, não tem nem motivação e nem progresso, você perde o propósito. E perder o propósito vai te levar aqui no centro, aqui, essas 3 coisas juntos, vai te levar para aqui, para o centro, que é a zona de estagnação, né? Então, terrivelmente, a pessoa que se encontra nessa zona de estagnação, ela perde o sentido na carreira. E isso faz você desanimar, isso faz com que você não tenha prazer em acordar cedo ou em se deslocar ao seu trabalho. Então, nós precisamos combater isso
identificar e saber sair dessa condição. Agora, calma. Quando você identificar essa estagnação, você vê que não tem mais perspectiva de crescimento no seu trabalho e também, eu falo de trabalho na empresa e também na profissão, de carreira. Se você identificar isso, isso daqui não é um sinal de fracasso. Não entenda errado, né? O paradigma do sinal. Quando a gente identifica isso, a gente pensa que a gente fracassou. Eu fracassei na carreira. Não, não é isso. Tire isso da sua vida. Isso simplesmente, ou tão simplesmente, é um sinal. Quando você identificar isso, saiba que isso é um sinal. Não entregue tudo. Por quê? É um sinal de estagnação. A estagnação na carreira não significa um fracasso. É um sinal claro do seu sistema indicando que é hora de mudar algo. O desconforto é o primeiro passo para o movimento. Se a inércia, a estagnação, é qualidade de inatividade, de falta de crescimento, onde você vê que a trajetória da sua carreira é uma trajetória que de fato não está saindo do lugar, isso não é um fracasso. Quando você identificar isso, saiba, isso tão somente é um sinal. Sinal do quê? Sinal que o seu sistema está indicando que é hora de mudar. É hora de fazer algo diferente. E o que a gente vai observar aqui, ó? Mais uma questão para poder te ajudar a identificar a estagnação. Ó, a matriz do platô. A primeira questão aqui, ó, o foco em ação, né, no seu comportamento. A zona de conforto tornou-se o padrão operacional. Quando você está na estagnação, você percebe que a acomodação, você se acomodou. A zona de conforto tornou-se o padrão. Então, você precisa reverter. Você precisa não aceitar a acomodação. O foco em ambiente, na estrutura, no caso. Falta de atualização profissional, isso aqui é terrível. As habilidades pararam no tempo em relação à exigência atual. Então, você tem uma exigência no seu trabalho, você tem um script a cumprir. Aí, a sua evolução, as suas habilidades pararam de evoluir. Então, você parou no tempo. Muito tempo na mesma função. Isso aqui é perigoso, tá? A estrutura não força um novo movimento ou evolução. Você tem que tomar cuidado, falando-se de carreira, de você ficar muito tempo no mesmo lugar. Por quê? Você se acomodou, você não desenvolveu suas habilidades, e aí você também, pela estrutura ali do ambiente, não é forçado a evoluir. E aqui essa outra questão, ambiente sem oportunidades. O local de trabalho atual não oferece espaço físico ou cultural para crescimento. É aquele lugar que a empresa não deixa você crescer e não incentiva você crescer. Então, tudo isso, a juntar tudo isso, te leva à estagnação profissional. Você conhece alguém que está estagnado profissionalmente? Você está estagnado profissionalmente? Então, deixe seu comentário aqui. Deixe seu comentário que eu quero saber se você sente isso, que está estagnado. Junto com o comentário, ó, eu peço sempre, dá trabalho para fazer, estou me dedicando aqui, tanto para fazer os slides, para poder buscar ali coisas do cotidiano. Então, like, inscrição e deixa também aí o sininho ativado para que a gente possa produzir mais e mais conteúdos aqui no YouTube. Continuando, a gente vê aqui, ó, que tendo feito esse diagnóstico, se você identificar, olha, eu estou estagnado profissionalmente, já não tenho mais paixão pelo trabalho, já não quero mais estar nesse ambiente, se você identificou isso, ou se você conhece alguém que está nessa situação, você já vai enviar esse vídeo para essa pessoa. Aí, depois de ter esse diagnóstico, vou te oferecer aqui os 5 vetores do movimento, né? 5 passos ou 5 conselhos para você mudar de fato o que você está vivendo. Você precisa romper e eu vou te dar estratégia aqui. Eu mesmo cumpri isso, eu vivi isso. Em 2013, eu voltei para a escola,
quando eu estava ali no momento difícil na carreira, voltei a fazer curso, aí eu coloquei na minha cabeça, o que eu vou fazer? Faculdade? Faculdade vai demorar um pouco mais, eu vou fazer um curso técnico que é mais curto e vai me colocar novamente no mercado de trabalho, numa posição aonde eu possa ter um salário melhor, uma oportunidade melhor, e de fato eu tive aí esta oportunidade no meio do curso. Então, ó, os 5 vetores do movimento. Você precisa se movimentar. Estratégias táticas para contornar a estagnação e religar o motor do seu crescimento profissional. Porque você não pode se acomodar. Não aceite a condição que você está hoje. Se você está estagnado, vai mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar e aqui nos 7 pilares, o nosso objetivo é fortalecer a nossa base para mudar de fato a nossa vida. Vamos lá, ó. A expansão do conhecimento. Investir em cursos, treinamentos e no desenvolvimento de novas habilidades quebra a inércia mental. Então, em primeiro lugar, você precisa expandir o seu conhecimento. Então, foi o que eu fiz lá em 2013. Falei, vou voltar para a escola. Em 2014, no meio do ano de 2014, eu voltei para o Senai, fazendo um curso técnico em mecânica. Fiz a prova, passei, e ali estudando, no final do ano de 2014, eu consegui um bom emprego. Aonde eu fiquei até o ano passado, onde eu saí. Foi um ótimo emprego. Foi um momento da minha carreira que eu passei de novo este momento onde eu fiquei estagnado, tinha lugar para crescer, mas eu já não estava mais com aquela paixão. Resolvi sair e agora estou trabalhando aqui no YouTube, fazendo conteúdo para você, trabalhando pela internet. Então eu vivi isso. Só que para isso você precisa expandir o conhecimento. Como é que eu expandi o conhecimento para fazer a virada de chave mais uma vez em relação ao último emprego? Eu passei a me dedicar a aprender a questões do digital. Então, para poder fazer uma apresentação dessa daqui, para poder gravar uma aula, espécie de uma aula, um vídeo desse, precisei expandir o meu conhecimento. Então, ó, o novo aprendizado não traz apenas a capacitação técnica. Ela destrava novas oportunidades e restaura a sua confiança profissional. Então, a expansão do conhecimento tão somente é você se realocar de forma técnica e também mental. Quando você expande o seu conhecimento, você vê novas oportunidades. O nosso objetivo aqui é te alertar, em primeiro lugar, expanda o seu conhecimento. Isso vai te ajudar tecnicamente e vai fazer você ter coragem para mudar e enfrentar a mudança. Dito isso, ó, em segundo lugar, você vê que ali você vê o rompimento aqui, ó, que a gente precisa, esse rompimento, vindo aqui, ó, na expansão do conhecimento. O norte magnético. O movimento sem direção gera exaustão. Definir objetivos claros é o que transforma a energia em progresso. Não adianta só querer mudar. Não adianta só querer se movimentar. Você tem que ter um direcionamento. Você precisa saber aonde quer chegar, né? Mais uma vez eu falo, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve até lugar nenhum. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Então você precisa ter um norte, né? Onde quero estar profissionalmente daqui a alguns anos? Se você está insatisfeito com a sua vida profissional, o que você quer para a sua vida profissional? Aonde você quer chegar? Muito importante, então, o segundo passo, o segundo conselho aqui que a gente vai falar para vocês é em relação ao norte. É expandir o conhecimento. Segundo lugar, você tem que saber aonde você quer chegar. A zona de atrito. Agora você, tendo enxergado que você estava acomodado, você tem que encarar a zona do atrito. A evolução exige exposição à gravidade. Sair da zona de conforto significa procurar ativamente projetos diferentes dentro da empresa ou solicitar novas responsabilidades. Você vê que o conforto, a zona de conforto, te leva a ficar na mesma coisa. Eu preciso virar esse ponteiro e buscar o atrito e o conhecimento e o crescimento para poder, na verdade, estar na zona agora aonde eu vou crescer. Eu me lembro muito bem
eu trabalhei numa gráfica, a FTD, e ali quando eu entrei trabalhando na embalagem na época, eu vi aquele serviço, eu falei, eu não quero trabalhar aqui não. Esse negócio aqui, os livros eram muito pesados, e no momento que envelopava ali com aquele plástico, para poder manter ali os kits, ficava muito quente. E eu queimava o antebraço aqui, ó, eu falei, vou trabalhar aqui nada. Eu olhei em volta, aí vi que lá tinha uma paleteira, onde a gente transportava os pallets de um lado para o outro, né? E nesse transporte dos pallets, eu ficava em cima de uma plataforma, ou seja, era uma espécie de empilhadeira, mas não era uma empilhadeira. Eu transportava ali um pallet, 2 pallets no máximo por vez. Quando eu vi o pessoal naquela paleteira, eu falei assim, vou ficar aqui nada, vou aprender a trabalhar nessa paleteira, porque eu não vou ficar aqui me queimando e pegando peso, não. Aí eu pedi pro rapaz me ensinar, ele me ensinou quando o líder falou assim, ó, pessoal, preciso de alguém para trabalhar na paleteira. O pessoal falou, ó, o neguinho ali, eu vi ele andando aí, parece que ele já pegou as manhas já. Fala com ele. Aí ele falou comigo, você quer trabalhar? Eu falei, opa, conta comigo. E eu criei habilidade rapidamente ali, fugi daquele lugar que era incômodo, era desconfortável trabalhar daquela forma. Ou seja, você tem que buscar, você tem que romper. Então, você encarar a zona de atrito é importante, né? É importante encarar a zona de atrito, porque você precisa solicitar uma nova responsabilidade ou você precisa procurar um projeto diferente para que você possa continuar motivado dentro da empresa, certo? Terceira coisa foi isso, a quarta coisa é o efeito rede, né? Vamos falar sobre o networking. Conversar com outros profissionais da área, participar de eventos e trocar experiências não é apenas socializar, é criar um motor gerador de novas ideias e oportunidades inesperadas. Então, quando, por exemplo, lá na FTD, eu fui conversar com o rapaz da paleteira, eu criei uma conexão, não só socializei, eu criei uma oportunidade, entendeu? Então você precisa criar oportunidade. Você precisa desenvolver a habilidade de comunicar-se com as outras pessoas, né? E através do network, você criar novas oportunidades. Então, o efeito de rede é a nossa quarta estratégia aqui no vídeo de hoje. Em quinto lugar, a fronteira das possibilidades. Quando os vetores anteriores se esgotam no cenário atual, o crescimento exige uma mudança de terreno. Como assim? Ó, você vai fazer tudo isso que eu falei, buscar novas oportunidades, é tudo sobre você. Ó, em primeiro lugar, expandir o conhecimento. Em segundo lugar, você vai lá, de alguma forma, saber para onde vai. Em terceiro lugar, você vai enfrentar a zona do atrito, né? Buscar o crescimento. Você vai passar pelo quarto lugar, que é o network. Mesmo fazendo tudo isso, se dentro da empresa você não encontrar essa possibilidade, você vai analisar por cadeias. Em primeiro lugar, mudar de função, mudar de área. Se não tiver oportunidade, você vai buscar mudar de empresa. É muito sobre isso, entendeu? Você tem que ver quais são as fronteiras das possibilidades. Porque você pode contestar tudo isso que eu falei. Ah, mas para que eu vou estudar sendo que na empresa não me dão oportunidade? Lá não se dá oportunidade de crescer. Então somente você vai mudar de empresa. Entendeu a questão? Então você precisa saber qual que é a fronteira da possibilidade. E aí você vai ver aqui de forma mais dinâmica o motor da renovação. Você tem que passar pelo conhecimento, porque o conhecimento gera confiança. Você vai estipular metas alcançáveis, metas definidas, bem estabelecidas, porque isso vai direcionar o foco, né, para alguma coisa. Você vai enfrentar os desafios, né, e esses desafios exigem o apoio de alguma coisa. Aí você vai passar pela fase do network, que inevitavelmente abre portas
para você conquistar algo. E aí você vai avaliar as possibilidades, que exige um novo nível de... Então você vai ver que isso vai rodar, ó. Um leva no outro. Conhecimento às metas, metas desafio, desafio ao network, network a possibilidade, as possibilidades vai fazer girar tudo que você precisa. E no final das contas é isso daqui, ó. A nova curva, né? Você vai ver aqui, ó. A sua curva, na verdade, não era uma curva, era uma reta de estagnação, que estava reto aqui, ó. Não saía do lugar. Veja aqui o nível. Você não passava de nível. Só que tudo isso que você vai viver, identificando a estagnação, buscando uma estratégia para poder mudar, você vai fazer isso aqui com a curva, ó. Da sua profissão. Vai subindo, subindo, vai romper essa barreira. É isso que a gente está buscando aqui nos 7 pilares, ó. Vai romper e crescer para ter uma curva ascendente, né? Com planejamento, aprendizado contínuo e disposição para novos desafios, a estagnação torna-se apenas o ponto de partida. É hora de retomar o crescimento profissional e encontrar a sua satisfação no trabalho. Muito sobre isso, porque você sim consegue mudar a trajetória da sua vida profissional. Aqui nos 7 pilares da vida, nós queremos colocar um holofote neste problema que é a estagnação profissional e te dizer, dá sim para mudar. Eu sou exemplo, eu passei por várias revoluções na minha vida profissional. Eu trabalho desde os 10 anos de idade, aonde comecei trabalhando numa oficina de costura e sempre eu busquei a melhora através da busca do conhecimento. Comecei a fazer o primeiro curso no Senai e ali aos 14 anos de idade eu saí da oficina de costura, passei a fazer o curso, aí na metade do curso, já com 15 anos, quase com 16, eu entrei na primeira empresa, onde eu era jovem aprendiz, depois fui efetivado, passei 5 anos nessa empresa, aí trabalhei em algumas empresas, tive essa mudança que eu falei em 2013, em 2014 eu entrei na última empresa que eu trabalhei, e em 2025 passei novamente, porque eu estava vendo que eu estava estagnado. Nesta empresa, inclusive, tinha sim lugar para crescer, só que eu já não estava mais contente, feliz, ao ponto de eu ficar doente por conta daquele emprego. Então, estou aqui vivendo mais uma vez a revolução e o conhecimento, a expansão do conhecimento é sempre uma grande ferramenta para a evolução, a revolução, a retomada do controle da vida profissional. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aqui dos 7 pilares da vida. Todos os dias tem vídeo para você meditar, para você de alguma forma ser instruído ou ser inspirado a melhorar a base nos 7 pilares da sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém se você está gostando, não custa nada. Até amanhã no próximo vídeo. Show de bola!